Na prática, para brasileiro, isso vai alterar aí mais 2 anos de residência aqui em Portugal para obter a nacionalidade portuguesa. Foi aprovada a proibição do uso de burca aqui em Portugal. Hoje, para você ter um visto autorizado no consulado para procura de trabalho, com essa nova alteração, você precisa ter, haverá uma exigência também de falar o português. O imigrante, enquanto ele não tem a nacionalidade, ele vai sempre passar por esse tipo de coisa. Muitos países agora, principalmente aqui na Europa, estão começando a olhar para essa questão de imigração com outros olhos. Bom dia, boa tarde, boa noite, rapaziada do canal Imigrei. Se você é novo aqui no canal, já se inscreve aqui embaixo, deixa seu like, seu comentário, nem que seja só uma vírgula, só para ajudar aí no engajamento. Hoje mais um vlogzinho aqui, uma caminhada em jejum. Para quem não sabe, tô sempre aí na luta contra a balança. Já perdi uns 25 quilos em 2 anos aí, só com dieta e treino. Então, agora estou aproveitando esse tempo livre pela manhã para fazer essa caminhada e conversar um pouco com vocês aqui também. Vamos que vamos. Tem alguns temas aí para a gente conversar hoje. Eu acho que um dos principais aí que tá na mídia aí, que todo mundo está falando, em relação à lei de estrangeiros aí que foi aprovada ontem no parlamento aqui português. E também foi aprovada a proibição do uso de burca aqui em Portugal. Eu queria saber de vocês aí o que vocês acham primeiro dessa segunda informação aí que eu dei sobre a proibição do uso de burca. Para quem não sabe, burca é aquela roupa que os muçulmanos usam, onde as mulheres, né, usam, e somente o olho fica visível. Todo o restante do corpo fica coberto pelaquela vestimenta, geralmente de cor preta. Eu acho que sempre é preta, mas eu não sou especialista nessa religião, eu não sei. Mas todas as vezes que eu vi por aí, é sempre da mesma cor. Preta, somente o olho pro lado de fora. E ontem o Congresso aqui proibiu esse tipo de vestimenta aqui em Portugal, seguindo o exemplo de outros países que já estavam nessa linha, né? Se eu não me engano, já tem uns 2 ou 3 países aqui na Europa que já proibiram o uso de burca. O que você acha aí? Deixe seu comentário. Você acha que realmente faz sentido pela questão da segurança? Ou você acha que não? Que como é questão religiosa deveria continuar sendo autorizado? Eu, na minha opinião, como aquilo tampa, né, te tapa todo, né, você não sabe quem está ali para dentro, né? Pode ser uma mulher, pode ser um homem, pode ser qualquer pessoa. Realmente, por questões de segurança, eu acho que está certo. Eu acho que deveriam sim proibir esse tipo de vestimenta em locais públicos, né? Porque é a mesma coisa que você andar mascarado na rua. Enfim, mas essa é a minha opinião. Como eu disse, eu não sou especialista em assuntos religiosos nem nada, mas eu acho que quando a gente está se mudando para algum país, a gente tem que se adaptar às regras daquele país, né? E não tentar levar as nossas regras conosco. Deixa aí seus comentários, o que você acha aí.
segunda novidade está sendo muito falada aí em relação à lei de estrangeiros, dos imigrantes, né, que foi aprovada ontem ou anteontem pelo Congresso. E consiste basicamente em algumas características. Primeiro, o visto de procura de trabalho foi alterado. Para quem não sabe, você podia chegar aqui sem qualificação nenhuma e tentar buscar um emprego para que te qualificasse a uma residência aqui em Portugal. Hoje, para você ter um visto autorizado no consulado para procura de trabalho, com essa nova alteração, você precisa ter habilidades excepcionais ou qualificações excepcionais. Eles ainda, por enquanto, não divulgaram o que seriam essas qualificações, mas haverá uma portaria, pelo que a galera tem dito aí nos portais, no qual o governo vai explicitamente dizer o que são essas habilidades excepcionais. Mas isso é muito comum. Nos Estados Unidos também há vistos com essa mesma característica de habilidades excepcionais e funciona muito bem. Aqui não, aqui você podia, antes dessa lei ser aprovada, você podia entrar aqui, arrumar um trabalho, por exemplo, numa cafeteria ou num posto de gasolina e com aquele contrato apresentar lá na imigração e ter sua residência permanente. Sua residência, na verdade, em Portugal. A primeira são de 2 anos, eles consideram como temporária, depois quando renova de 3 anos e depois passa a ser a permanente. Além disso, o que foi aprovado ontem? A lei de nacionalidade. A nova proposta agora aprovada exige, para alguns casos, 10 anos de residência, em vez dos 5 atuais, que eram antes da aprovação dessa lei. Mas nos casos de países que falam língua portuguesa, que é chamada CPLP, que é a Comunidade de Países de Língua Portuguesa, essa exigência vai ser de 7 anos. Ou seja, hoje são 5, para a maioria dos países será de 10 anos, o tempo mínimo, porém, para países que falam português, será de 7 anos. Ou seja, na prática, para brasileiro, isso vai alterar aí mais 2 anos de residência aqui em Portugal, para obter a nacionalidade portuguesa. Só para vocês terem uma ideia, na Espanha são 2 anos. 2 anos de residência legal, você já tem a possibilidade de solicitar a sua nacionalidade espanhola. Aqui em Portugal eram 5 anos, porém tinham algumas facilidades para conseguir residência do que em relação à Espanha. E agora passou para 7 anos, ou 10, dependendo da sua nacionalidade. Haverá também uma exigência de saber falar o português, ou seja, para quem é brasileiro isso não vai fazer diferença, mas para quem vem de países do Oriente Médio, que tem muitos aqui, indianos, pessoal de Bangladesh, etc., haverá uma exigência também de falar o português. Mudaram também em relação ao reagrupamento familiar. O que é o reagrupamento familiar? É você vir com teu visto de trabalho, ou enfim, com teu visto, chegar aqui e você ampliar essa residência para tua família. Seja esposa, seja filho, seja mãe, pai, etc. Agora esse reagrupamento vai exigir um tempo mínimo de residência legal no país. Em alguns casos, pode chegar a 2 anos. Ou seja, você tem que vir primeiro, ficar 2 anos aqui, para depois pedir o reagrupamento, pedir a adição, entre aspas, do teu cônjuge, do teu companheiro, da tua companheira, etc. Caso tenham filhos menores, isso será imediato, não vai mudar nada, é como hoje. Se você tiver um filho menor, por exemplo, você quer trazer a sua esposa, você tem um filho com ela menor de idade, automaticamente você já pode pedir para ela e para o teu filho. Para crianças menores também, isso também vai ser automático, não vai precisar espera, obviamente, né? Então se você vem como visto e tem um filho menor de idade, você vai poder fazer o reagrupamento sem esperar nenhum tempo, mas para casos fora dessas 2 características, vai ter um tempo mínimo aí. E isso, galera, pelo que eu tenho visto aí, dos outros países, etc., o que acontece? Esse é um movimento que tem crescido durante esses últimos anos aí. Portugal não é o primeiro, nem o último. Muitos países agora, principalmente aqui na Europa, estão começando a olhar para essa questão de imigração com outros olhos. E realmente há países aí que o próprio país perdeu um pouco a identidade. Você anda hoje nas ruas de
de Londres, cara, aquilo nem parece que é Inglaterra. Tem lugares ali que parece que é realmente você tá no Bangladesh, ou tá na Índia. E aqui em Portugal também. Já há bairros aqui em Lisboa que foram praticamente tomados pela essa comunidade muçulmana. Você anda lá, você nem reconhece, cara. Então eu acho que esse movimento tá crescendo e tende a aumentar, entre os países da Europa principalmente. As pessoas falam muito, é preconceito, não sei o quê. Cara, eu acho que não. Eu acho que se você quer migrar para um país, você tem que ter... O país tem que ter um interesse naquela tua mão de obra de alguma forma. Não estou dizendo que você tem que ser PhD, que você tem que ser, enfim, ter mestrado, doutorado, não é essa a questão. A minha questão aqui é, a tua imigração tem que somar de alguma forma para aquele país. Nem que seja para um trabalho braçal. Me perdoem o barulho externo, eu espero que o microfone esteja filtrando bem esses ruídos. Mas como eu estava dizendo, nem que seja para trabalho braçal. Há vistos para isso em vários países, inclusive aqui em Portugal havia. Esse visto de procura de trabalho também era justamente para conseguir abranger essa falta de mão de obra, entre aspas, menos qualificada, de bares, restaurantes, delivery, Uber, etc, etc. Só que eles agora já estão com mão de obra desse tipo, já, entre aspas, em sobra. Então agora eles estão buscando um outro tipo de imigração. Imigração em todos os países, ela muda, ela vai de acordo com o que o país precisa. Eu acho que é correto isso. Então, se o país, por exemplo, está passando uma crise de mão de obra, por exemplo, no setor da saúde, eles vão criar lá um visto específico para enfermeiros e médicos, como nos Estados Unidos tem, para enfermeiros e médicos, etc., para tentar absorver imigrantes dos 4 cantos do mundo. Depois de um tempo que aquilo for suprido, eles vão mudar e vão passar a fazer um visto específico para outro tipo de mão de obra. É normal. O imigrante, enquanto ele não tem a nacionalidade, ele vai sempre passar por esse tipo de coisa. Igual agora, aqui para entrar em Portugal, qualquer brasileiro vai precisar agora praticamente de um visto, né? Que não chega a ser um visto, porque antes você podia chegar aqui, entrar e tá tudo certo. Agora você vai ter que preencher um formulário online. Estou dizendo para turistar, tá? Não é para morar, não. Qualquer turista que quiser vir para cá, para visitar, enfim, qualquer pessoa, qualquer brasileiro, vai ter que preencher agora um documento online, se eu não me engano chamado de ESTA, Electronic, não sei o que, Travel, alguma coisa. Você vai ter que pagar, se eu não me engano, uma taxa de 20 euros. Não é nada de absurdo, mas vai ter que pagar essa taxa. Vai ter que fazer esse preenchimento nesse site e colocar lá alguns dados pessoais para você poder entrar aqui. Eles dizem que isso é para facilitar nas próximas viagens que esse mesmo turista vier, ele não vai precisar passar lá pelos balcões de imigração e etc. Vai ser uma coisa mais rápida. Salvo engano, vai ser tudo feito pelo computador. Mas nesse primeiro momento, que eles estão implementando isso, você vai demandar um pouco mais de tempo, né? Custo e atenção, principalmente. Então, imigração, cara, tá sempre mudando. Nesse caso não é nem imigração, entre aspas, é visto de não imigrante. Então eu queria saber de você aí, deixa aqui nos comentários o que você acha desse movimento de mudança de imigração ao redor do mundo. Muitos países também têm seguido algumas regras que vêm da América do Norte, né? Nomeadamente dos Estados Unidos, que tem mudado um pouco aí a forma de fazer imigração. Mas eu queria saber de você. O que você acha? Se fosse no Brasil, o que você acha que o governo deveria fazer se, por exemplo, milhares e milhares de bolivianos e venezuelanos estivessem indo morar no Brasil, fugindo das mazelas dos países deles? Você acha que deveria ter regra? Você acha que deveria ser mais aberto? O que você acha aí? Deixa aí nos comentários. Não esqueça de deixar aquele likezinho, galera. Aquele likezinho maroto. Se inscreve no canal. Ajuda a gente aí. A gente é um canalzinho pequeno, mas vamos tentar trazer aqui sempre informação de qualidade, sem muita baboseira, só um pouquinho. E eu vou tentar trazer mais esses vlogs assim, esses conteúdos de vlog. Então, finalizando aqui com essa vista aqui maravilhosa, esse céu azul, deixando aqui um abraço para vocês e até o próximo vídeo. Grande abraço. Obrigado pela paciência e pela audiência. Tamo junto.